Hoje uma moça me perguntou a seguinte questão. Na verdade, ela me trouxe essa questão lá no Substack, ela fez uma nota, me marcou, que é o seguinte. Eu não sei se tem post ou estudo de alguém sobre o tema, mas é nítido o quanto as redes sociais despertam uma comparação nociva e como isso tem feito mal a muitas pessoas. Informação que eu medi por conversas e por ver tantos posts falando do mesmo tema. Com certeza a psicologia deve ter algo, deve ter uma explicação para isso. Você saber explicar para a gente, Rafael Bia? Bom, eu sei explicar. Inclusive, esse é o último texto que eu tenho sobre saúde social. E eu fiz um elencado de 4 perguntinhas básicas para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é que a gente precisa entender que, assim, a psicologia é uma coisa muito vasta, então tem muitas abordagens, muitas teorias que vão falar de várias coisas ao mesmo tempo sobre o mesmo fenômeno. Por exemplo, existe um estudo, que é um estudo de 2017, se eu não me engano. Tá datado, tem quase 10 anos, mas ele ainda funciona pra gente, apesar das referências em o Facebook, não o Instagram, TikTok e tudo mais, que muda um pouquinho o jogo. Mas ele trouxe que basicamente 88% dos usuários do Facebook faziam comparações sociais. E dentro deste grupo, ou seja, dentro dessas 88 pessoas, 98% delas faziam comparações ascendentes, ou seja, elas pegavam uma situação delas, que é aquela comparação de você se olha e mede com relação aos outros, sempre valorizando eles, sempre colocando eles num patamar acima, não onde você está acima, ou eles estão acima ou você está abaixo. E tudo isso é feito, tirando as questões mercadológicas, para uma questão de que você realmente precisa sentir necessidade de comprar do outro, de se sentir humilhado pelo outro, se sentir inferiorizado. Então existe esse processo. Claro, a gente está falando de quem vende cursos, né? Mas isso não acontece só na venda de cursos. Quando você vai para a rede social, e eu lembro que, acho que era 2015 por aí, não vou lembrar se era isso exatamente, tinha um vídeo que rodava e ele mostrava basicamente o seguinte: um cara pegava e começava a postar que ele, perdeu a namorada, perdeu o emprego, toda a vida triste dele. Triste, 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 triste. Era uma coisa assim, não vou lembrar exatamente a ordem. E ninguém curtia nada dele. Ninguém interagia com o perfil dele. Até que um dia esse cara resolveu fazer o seguinte: ele resolveu postar só as coisas boas, né? Então ele postava, tô malhando, comprei um carro, tô com dinheiro, tô com mulheres e blá 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 blá. E aí, todo mundo curtia. E a gente sabe hoje, nós que trabalhamos com vendas digitais, claro, offline também entra no meio, que fotos de pessoas felizes tendem a vender melhor do que fotos de pessoas tristes. Eu não posso vender um produto sobre depressão colocando a cara de uma pessoa triste. Eu tenho que colocá-la feliz, porque é o resultado que ela vai obter com, sei lá, a medicação, o tratamento e por aí vai. Que é o que a gente fala no mercado digital, né? Quando eu falar mercado digital, gente, estou me referindo a todo o mercado, tá? Porque é visto de linguagem. É muito mais fácil você vender não o processo de transformação, mas o resultado obtido através daquela transformação. E é isso que a gente ignora. Por exemplo, dentro dessas comparações na internet, e aí continuava o texto ali que eu estava escrevendo, né? Que eu estava escrevendo nesse momento, você nunca vai conseguir entender que o bastidor de um é diferente do outro. Você pode entender racionalmente, mas a sua mente, no sentido emocional, ela não consegue dissociar disso. Porque o que ela vê é o que é real. Se eu abro meu Instagram e eu vejo um monte de gente feliz, deve ser muito bom ter isso aqui. Mas ninguém me mostra a dificuldade. Hoje a gente estava na natação da minha filha, a gente estava conversando com uma vizinha nossa. Ela acabou de ter o terceiro filho. E ela conversando com a minha esposa ali e tal. Ela comentou o seguinte: o primeiro filho é difícil, porque é tudo novo. Então você não está acostumado com aquela coisa de acordar no meio da noite, a criança chorando, fazendo pirraça, birra, tal, não sei o que. Você não está acostumado com isso. O segundo filho, dependendo do momento que você está vivendo, né, da distância do lapso temporal, ele não é tão difícil. Porque as crianças interagem entre si, elas brincam, tem uma dificuldade aqui e ali, ok. E essa moça, ela comentou: o terceiro, que é um recém-nascido no caso dela, é mais fácil.
Porque você sabe que vai ter uma criança chorando na sua casa. Então você já nem briga com isso. E eu pensei, bom, essa pessoa está dessensibilizada com a situação, né? Ela está acostumada com aquilo ali. Onde é que entra a rede social aqui? Pra gente não divergir muito. Eu, enquanto pai, quando eu olho famílias numerosas, eu falo assim, cara, que legal. Eu quero isso. Quando eu olho pessoas que não têm filhos, hoje, eu falo assim, cara, não faz nenhum sentido com a minha vida. Isso é uma comparação. Ok? E essa comparação você faz ela inteiramente baseada nos valores que você tem. No seu repertório comportamental, como diria Skinner, né? Como a gente traz lá da psicologia comportamental. E aí, uma das passagens é justamente sobre isso. O comportamento de consumir conteúdo comparativo, ele é mantido por reforçadores sociais, curtidas, engajamento, comentários, salvamentos e por aí vai, né? Sensação momentânea de pertencimento, tá, parará. Ainda que seus efeitos de longo prazo sejam aversivos, baixa autoestima, crítica e tal, pá. Inclusive, nós temos uma pesquisa que saiu essa semana passada, que fala que, eu não vou lembrar do número, então vou botar um número aqui só para didática. 80% dos universitários se dizem de um determinado viés político, no caso esquerda, para se sentir pertencentes ao grupo. Mas eles não pertencem de fato, eles não acreditam naquilo de fato. E isso é nítido, é uma coisa que eu brincava na faculdade, brinco até hoje. A maioria do brasileiro não sabe o que é direita e o que é esquerda, politicamente falando. Então ele chega e fala, eu sou de direita, ele não faz ideia do que ele está falando. Eu sou de esquerda, ele não faz ideia do que ele está falando. Mas ele precisa falar para poder pertencer. E é isso que a comparação faz. A comparação, ela destrói o nosso senso de identidade. Porque à medida que eu coloco o outro num patamar muito mais elevado, eu perco total consciência de quem eu sou. A partir do momento que eu me coloco rebaixado, eu perco a consciência dos meus próprios valores. Ok? Isso é a nossa introduçãozinha, bem simples. E aí entra a primeira pergunta que eu formulei lá no texto, que é o seguinte. Existe relação entre tempo gasto na rede social e a autoestima? Sim. A gente tem várias pesquisas que indicam que quanto mais tempo gasto nas redes sociais, menor tende a ser a sua autoestima. Porque você fica se comparando. E aí, ponto é, o efeito cumulativo dessa exposição, principalmente dos conteúdos nesse sentido, ele aumenta a nossa comparação. Essa comparação ascendente, né? Ele aumenta o quanto eu vou me sentir inferiorizado, o quanto eu vou colocar o outro no pedestal e por aí vai. Então a gente tem esses estudos que demonstram que quanto mais tempo eu passo numa rede social, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, Substack, por aí vai, mais eu me sinto incapaz. Mais eu me desmoralizo. E aí entra um ponto, que é uma nota que alguém postou e eu comentei. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que foi o seguinte. A pessoa falou... não vou achar, porque é um comentário que eu fiz. A pessoa falou mais ou menos assim. Que ela se sentia incomodada às vezes de não conseguir postar algo. Porque ela sentia que ela precisava postar uma coisa inteligente. Porque ela está no Substack. O Substack, teoricamente, é uma rede de pessoas cultas, letradas. E não. O Substack é uma rede de pessoas médias normal, como qualquer outra rede. Mas as pessoas têm essa visão, né? De que uma rede social de texto ela é mais culta. Não é. Não é. Em hipótese alguma ela é mais culta por isso, ok? Uma rede social culta é uma rede social onde você tem referências teóricas, você tem um debate inteligente, dentro das discordâncias, você tem uma construção de conteúdo longo, não é um conteúdo curto, não é notinha o tempo inteiro, não é videozinho de 2, 3 minutos que nem os que eu faço lá no Instagram, que eu tenho que fazer pro Instagram. Uma rede social culta é onde as pessoas podem divergir e nada acontece. Não há uma briga, não há um desentendimento, não há uma terceira revolução mundial ali, ok? Isso é uma rede social culta. Dentro disso, quanto mais tempo você fica lá nas comparações, menos você se sente capaz. Então, mais desamparado você fica.
ok? Qual a natureza dessa relação, né? De mais tempo e mais infelicidade? Ponto é, a relação negativa que a gente tem a essa proporcionalidade, ela acontece por quanto mais tempo, maior minha satisfação pessoal, menos eu olho para minha vida, aquilo que eu falei, né? Você vai se despersonalizando e você reduz o teu senso de valor, de autovalorização. Comportalmente falando, o que acontece? Né? O Skinner traz isso pra gente, fala do ciclo de reforçamento intermitente. Ora eu tenho, ora eu não tenho, ora eu tenho, ora eu não tenho. Então, eu publiquei um texto, tem curtida. Eu publiquei um texto, não tem curtida. Eu postei uma foto, tem curtida. Eu não publiquei uma foto, não teve curtida. Então eu começo junto com a rede, não é um algoritmo, tá? O algoritmo é comportamento humano. Eu começo a olhar para a rede de se eu postar uma foto X e ela teve tantas curtidas, então eu tenho que postar mais desse tipo. E é isso que nós fazemos. O que é um conteúdo viral? Eu entro lá na barrinha de explorar do Instagram, vejo o que está viralizando mais, e escolho aquele modelo e replico. Pronto. A chance de viralizar uma vez é muito alta. Perdão, a chance de viralizar uma segunda vez é muito alta. E é assim que funciona. A gente até estava comentando num grupo que tem um carinha que ele está criando muito texto com base na IA mesmo, ele nem adapta o texto. E esse cara, pelo que comentaram, ele foi numa comunidade fechada e falou: pô, tô me sentindo meio estagnado, tal, porque eu não tô produzindo como eu gostaria. Porque ele copiava muita coisa dos estrangeiros. E aí foi uma coisa que eu comentei, eu falei: isso é normal. Quem vive de cópia, quem não consegue parar para ter um senso crítico, ter repertório, ter cultura interna e tal, uma hora ela para, porque não tem mais conteúdo. Ela vai copiar o quê? Se o outro lado lá também não conseguiu desenvolver tanto, então ela não desenvolve. Porque ela está atrelada lá, ela cria uma dependência no processo. Então, comportalmente falando, quanto mais tempo eu fico na internet, me comparando com os outros, ou buscando essa validação externa, mais dependente eu fico desse processo. E é o que acontece, a gente começa a distorcer, que é o que o Beck fala da questão da dissonância cognitiva, e a supervalorizar as outras pessoas e minimizar nossas próprias situações. Uma vez eu conversei com uma coprodutora, uma estrategista digital, na verdade, e a gente estava conversando sobre o quanto o pessoal do digital é adoecido com relação à grana. E eu sempre pontuei essa tecla de a galera do digital, influenciador grande, é escravo do dinheiro. O cara já fez grana pra caramba. E eu não tô aqui pregando uma coisa de esquerda, não é isso. Mas o cara já fez dinheiro, tanto dinheiro na vida dele, que ele não precisa mais trabalhar de fato. É claro, trabalha porque gosta, tal. Aí, conversando com essa estrategista, a gente chegou a uma conclusão que é assim: a pessoa para quem ela trabalhava estava faturando bem. Estava faturando ali uns 500 mil por ano, 600 mil. Alguns lançamentos faturando quase 1 milhão. Mas ela colocou na cabeça dela, essa expert, né, essa profissional, que ela precisava faturar muito mais para o tempo que ela estava na internet. Só que ela perdeu a consciência de, cara, vamos pegar por alto que ela fature, sei lá, lucre, na verdade, não é nem fature, lucre 300 mil por mês. Com tudo que ela tem, 300 mil. Calcula aí, 300 mil vezes 12. É 3 milhões e 600 mil no ano. 3 milhões e meio. É muita grana. Ah, mas eu tô vendendo mal porque o fulano vendeu mais. Deixa o fulano, cara. Não diminui a tua conquista. Não diminui o teu valor. E aí a gente fica inadequado, nossa autocrítica aumenta e a gente não se desenvolve. E é isso que acontece na comparação digital, ok? Terceira perguntinha, nossa penúltima pergunta aqui, eu não vou me estender muito nesse vídeo, mas o que já estamos. Quais fatores das redes sociais estão ligados à queda da autoestima? Comparação social ascendente, ou seja, quando eu olho para os outros acima do meu valor. Busca por validação externa, ou seja, eu tenho que postar um tipo de conteúdo específico para poder ter algum tipo de rendimento. A exposição a reforçadores de maneira inconsistente, reforço intermitente, hora tem, hora não tem, é o que o algoritmo faz. Eu tenho testado ao longo de 2 semanas, essa é a segunda, publicar várias postagens de hora em hora ou a cada 2 horas no Instagram. Semana passada foram só Reels, então vários tipos de Reels, em vários momentos diferentes. Essa semana está sendo foco em carrosséis, e eu vou mesclando carrossel com Reels. E ali fica nítido que a entrega é muito oscilante. Não é nem pelo design do negócio.
porque os designs são todos padronizados, mas ela é extremamente oscilante, e aí você fica travado naquilo ali, ok? E existe também o efeito deslocamento, que é quanto mais tempo online, menos tempo para interações reais, para a vida real, para atividades que tragam esse senso de autoeficácia, que é o que Bandura traria para a gente. Então, eu não consigo me desenvolver. E é o que eu falo para pessoas assim, você vai lá para a internet, perdão, você vai sair da internet, você não consegue, você está levando seu celular com você o tempo todo. Você vai malhar, você está com o celular. Você vai transar, você está com o celular. Você vai ter contato social, você está olhando o celular junto. Então, a gente está totalmente deslocado da realidade. E por último, quais são as soluções que a gente pode fazer por isso? Bom, essa é a parte paga. Se você quiser ver, não, brincadeira. Quais são as soluções que a gente pode fazer para isso? O primeiro ponto é a reestruturação cognitiva que o Beck trazia para a gente, que é identificar e questionar as distorções que nós temos. O que está acontecendo com esses pensamentos? Como é que são as minhas crenças? Segundo, treinar auto-reforço. Aquele senso de gratificação, gratidão e por aí vai. Ensinar cada pessoa a reconhecer e celebrar suas conquistas. Ponto. Micro-vitórias. Exposição planejada. Limitar o nosso uso da internet. Hoje eu comentei com um cliente que a melhor coisa que eu fiz nessas semanas que eu estou testando coisas no Instagram é agendar a publicação. Claro, é uma coisa óbvia, todo mundo sabe como é que funciona, todo mundo trabalha com isso há mais tempo, mas como eu não faço mais tanta sequência porque eu estou com minha filha e tal, eu sento aqui, crio um monte de publicação, agendo tudo nos horários e eu não preciso ficar abrindo o Instagram. Acabou. Então eu tenho um momento para mexer com isso. Isso é exposição planejada, ok? E, obviamente, a educação digital, que é promover conscientização de uso, ter um senso crítico, o que a gente hoje tenta fazer com relação à própria IA e tal, que é você saber usar a internet, né? Hoje você vê essa questão das escolas que não permitem mais o celular, é ruim, porque não há um processo de educação digital sobre o uso do celular, né? Ou permite ou não permite, aí acabou e pronto, ninguém instrui ninguém. Então a gente precisa parar um pouquinho. Cara, deixa eu estruturar aqui. Por que eu estou usando o celular? O que eu estou querendo com essa rede social? Vou dar um último exemplo aqui para vocês. Eu tinha um Threads, aquela rede social do Instagram, estilo Twitter, né? E lá, cara, eu gostava de ir lá porque tem muitos debates legais, você consegue fazer até fechamento com o cliente e tudo. Mas houve duas situações que eu falei assim, cara, não tô gostando muito. A primeira foi um cancelamento que eu sofri, porque eu chamei um cara de burro no dia do trabalho. E esse cara me repostou e estourou ali um monte de gente vindo ameaçar. Então eu falei, cara, não tem saco pra isso aqui. Tipo, fechei a conta. E pronto. E o segundo é que toda rede social assim, ela é rápida. Então eu tinha que ficar mexendo o tempo inteiro no negócio. E eu perdia muito tempo. E eu peguei um dia, durante esse período do cancelamento, eu falei assim, cara, deixa eu pensar um pouco. Porque eu fiquei uns 3, 4 dias com a conta desativada, esperando a poeira baixar. E ali eu falei, cara, eu não estou conseguindo utilizar da melhor maneira, eu não estou tendo retorno financeiro efetivo, era um ou outro cliente que vinha, e tá me ocupando muito tempo. Tinha umas coisas legais, porque eu pegava a publicação de lá, tirava o nome da pessoa, trazia para o Substack e criava uma nota. Mas eu comecei a achar outros meios de fazer isso, né? De criar conteúdo no Substack. Eu falei, beleza. Não preciso do Threads. Tirei. TikTok, acho que eu só criei para colocar vídeo lá. Nunca consumi efetivamente. Só no comecinho. Então assim, são coisas que você vai instruindo. O que eu quero com essa rede social? Como é que eu quero utilizar ela? E é isso que falta no jovem, é isso que falta no adulto, é isso que falta na gente. Tirar um tempo para entender o que eu quero com aquela atividade, com aquela ferramenta, com aquele conteúdo, com aquele conhecimento. Intencionalidade. Eu bato muito nessa tecla com os meus clientes. Se você não tiver intenção com alguma coisa, aquilo vai te consumir. Mas tudo tem que ter intenção? Não necessariamente tudo. Mas quando você entende a intenção daquilo, mesmo que seja, cara, isso aqui é só para passar o tempo. Por exemplo, eu voltei a ver Yu Yu Hakusho. É um anime, é só para passar tempo. Acabou. Tô na última temporada, no penúltimo episódio. Acabou.
Não vou tirar um grande aprendizado dali. É só pra relaxar. Isso é intencionalidade. Eu sei porque eu estou fazendo aquilo. E é isso que a gente precisa pensar. Por que eu estou na rede social? O que eu estou fazendo nela? Por que eu sigo tal pessoa? Como eu me sinto seguindo esse influenciador? Pensa nisso.